Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos, voluntários, participantes, você que chega pela primeira vez, você que chegou e que ficou, sejam todos muito bem-vindos. Nós seguimos aqui com o nosso devocional Um Dia de Cada Vez, estamos no dia 3, o dia 3 hoje traz um tema desafiador, que diz assim hoje, mudança de padrão de vida. Então, o nome mudança, né, a palavra mudança nos remete a desafio, né, mudança, transformação. Seguimos. Esse dia 3 faz parte da semana 13, né? Só lhe lembrando, estamos falando de entregar todo o controle de tudo de nossas vidas a Jesus. E para que isso ocorra, é preciso que haja, então, mudança de mente, mudança de padrão de vida. Romanos 12, 2. Paulo aos Romanos 12, capítulo 12, verso 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós voltarmos um pouco aqui no verso 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, o que essa passagem está remetendo a gente aqui é que é preciso que a gente use a nossa mente, o nosso raciocínio, transforme ele, para que na prática, né, mudar a mente primeiro, para que as nossas ações possam mudar. O sacrifício vivo é isso, é sacrificar a nossa vontade, é a gente rejeitar a nossa vontade quando ela vai de encontro com a vontade do Senhor, para que a vontade dele prevaleça. Essa é a transformação de mente que a gente precisa passar. Se a gente descer um pouco mais, né, ainda nesse texto de Romanos 12, você vai ver aqui que a partir do verso 10, né, do verso 10, ele vai falando aqui sobre essas transformações na prática. Veja, eu gosto muito disso, gente, de coisa prática. O nosso bispo, Miguel Ochoa, né, é um homem espiritual, mas extremamente prático. Ele fala as coisas simples e a gente vê na vida dele a prática, né, daquilo que ele fala. Sem nenhuma cena hollywoodiana. Às vezes a gente espera algo que aconteça de forma fantástica na nossa vida, ou a gente precisa fazer algo que aconteça de forma fantástica. Não. A gente precisa ser feito Jesus, a gente vai falar já disso. Mas deixa eu falar antes, então, dessas mudanças práticas. Olha, no verso 10 ele diz assim, aqui em Romanos: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro a honra aos outros mais do que a vocês. Veja, isso aqui é sacrifício vivo, honrar mais os outros do que a mim. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, serviço. Alegre-se na esperança, sejam pacientes, paciência na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos. Olha, compartilhar o que a gente tem em suas necessidades. Pratiquem hospitalidade e recebam as pessoas. Sejam hospitaleiros. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Vejam que são todas coisas que nós estamos remetendo aqui, as coisas do dia a dia da gente. E olha, alguém te fez mal, não amaldiçoe não, abençoa ele. Alegra-se com alguém que está alegre e chore com alguém que está chorando. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, não estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, sejam humildes, se associem com todo mundo, né? Independente da posição que ele tem, se associe com as pessoas. E por aí vai, não retribuam o mal com o mal, procurem fazer o que é correto aos seus olhos, façam tudo possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois então, gente, isso é mudança da prática, isso aqui é que é sacrifício no corpo, entendeu? Então, quantas vezes a gente vai de programa a programa, quantas vezes a gente vai de culto a culto, né? Quantas vezes a gente já ouviu, a gente já sabe das coisas, e quantas vezes a gente não pratica. Então, se a gente não exercer esse sacrifício vivo na prática, não adianta. Você vai viver um religioso de domingo a domingo, ou de segunda a segunda, a semana toda na igreja, mas não muda.
Esse é o sacrifício vivo que o Senhor quer, essa é a mudança de padrão de vida. É a gente observar essas coisas na vida da gente, o que a palavra está dizendo, e a gente ir praticando, exercendo isso no nosso dia a dia. Perceba que quem se encontra com Jesus é impossível permanecer da mesma forma. E Jesus fazia isso de forma simples. Né? Sim, teve coisas espetaculares na vida de Jesus, teve a crucificação, a ressurreição, a ascensão deve ter sido coisa fantástica, mas isso tem mais a ver não com o Deus homem, Jesus, mas com o Deus Pai, que promoveu aquilo. Mas o Deus homem, Jesus, na prática do seu dia a dia, ele falava coisas simples, de detalhes, comandos, encontros que ele tinha e que ele mudava a vida das pessoas. Quando ele curava, por exemplo, ele curava, né, curou alguém ali, um paralítico. O que é que ele disse paralítico? Levanta, toma tua cama e anda. Se o paralítico pegasse a cama aliás, não pegasse a cama e ficasse lá sentado, ele recebeu a cura, mas não se levantou. Então ele não está praticando aquela cura que ele recebeu, exercendo a cura. Ele não recebeu, ele recebeu a cura, mas ele não tomou posse da cura. A mulher que adulterou, né, que quase era apedrejada, que Jesus disse, olha, ninguém conseguiu te apedrejar, porque todos tinham pecado. Então vai, mas não peques mais. Então Jesus requeria mudança, transformação de vida. E isso a gente precisa entender para que a gente possa praticar. E essa mudança vai requerer da gente, sabe, deixar as nossas vaidades, os nossos egoísmos, pensar só na gente. Nesses dias, no devocional, acho que foi antes de ontem, no devocional Pão Diário, nosso devocionalzinho, trouxe o exemplo de uma senhora de 69 anos que precisava de um transplante de fígado, já há um ano esperando. E o transplante chegou, né, e ela não sabia, se não chegasse, o que ia acontecer com ela. E chegou a vez dela, estava na fila. E quando ela estava na fila, ela soube de uma jovem de 23 anos que também precisava, só que se ela não recebesse o transplante naquele dia, ela morreria. E o que é que essa senhora fez? Ela doou o fígado que era para ela, para salvar a vida dela. Ela doou para aquela jovem. Ela disse, olha, eu não poderia, mesmo que eu recebesse esse transplante, eu não poderia viver pensando que eu, naquela jovem que teria morrido. E no final das contas deu tudo certo, porque a jovem transplantada, depois chegou outro fígado e ela também recebeu o transplante. Então isso aqui sabe, é a gente viver o que o Senhor está falando. É a gente sair desse egoísmo de pensar só na gente e a gente pensar na transformação geral que a gente pode promover em nós, mas que isso reflita no mundo também. É essa mudança. E isso é que às vezes é doloroso. Isso às vezes é que a gente não quer fazer. Isso é o que muitas vezes a gente se acomoda. Porque às vezes é mais fácil conviver com a nossa dor, com o nosso problema, com a nossa situação, do que passar por um processo de transformação. Olha, quando você vai para um procedimento cirúrgico, você tem que fazer toda uma preparação, você tem que tomar uma medicação, você às vezes fica 24 horas sem comer, sem nem beber água, muitas vezes. Depois tem a cirurgia. No pós-operatório, se for, por exemplo, um caso ortopédico, você vai ter que fazer fisioterapia. Se você não fizer a fisioterapia correta, você corre o risco de perder a cirurgia, o processo de transformação que você passou. Então, muitas vezes, a gente percebe a transformação, mas a gente, sabe, não cuida dessa transformação. A gente não segue com o processo todo que é necessário para que a gente fique completamente sarado, completamente curado. E é isso que é isso que Paulo está falando aqui, né? Que a palavra está falando através da Bíblia, desse verso de Romanos 2,12. A transformação da nossa mente requer esforço nosso, sim. Requer sacrifício vivo nosso, sim. Requer um período de fisioterapia. Requer que a gente faça todo o processo completo. E aí, mas a gente não deve parar de pensar. Aqui também é interessante, né, nesse devocional de hoje, remete a isso. Está dando ênfase à questão do nosso pensamento. Ser cristão não é parar de pensar, não é fazer tudo sem entender o que está fazendo, não. Sim, muitas vezes você vai ter que fazer obedecendo apenas, sem entender. Mas você deve pensar, nós devemos pensar, nós devemos ser... Ninguém vai sempre concordar uns com os outros,
mas nós vamos viver em comunhão, em igreja. Então nós não estamos falando aqui de uniformidade, né? Mas estamos falando de unidade. Se a gente também voltar aqui no verso 4 a 8, ainda desse capítulo de Romanos, nós vamos perceber que o Senhor está requerendo de nós, não é que todo mundo seja igualzinho a algum outro, não. Soldadinho ali, igualzinho um ao outro, aquele soldadinho que a gente tinha, né, eu tinha quando era pequeno, um igualzinho ao outro. Olha aqui o que diz no verso 4, Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, profetize, use na proporção da fé. Se alguém tem o dom de servir, ensine, de ensinar, que ensine, de dar ânimo, que dê, e assim ele vai falando aqui. Então o que nós estamos falando é que nós precisamos pensar, e nós vamos ser diferentes, e nós vamos discordar, mas nós vamos exercer papéis importantes na igreja, com nossa forma de ser, com nossa forma transformada de pensar, mas que nós precisamos passar por essa transformação para ser útil na unidade da igreja. E assim eu faço o corpo crescer, a igreja crescer, e eu também cresço junto. Então a mudança do padrão de vida é para benefício meu e de toda a igreja e de toda a comunidade. É isso que nós estamos falando aqui. O nosso padrão está sempre baseado na pergunta: qual é a vontade de Deus, nosso Pai, e o que Jesus faria nessa situação? Precisamos sempre perguntar a Deus o que Ele espera de nós. É assim que nós vamos passar por todo esse processo de transformação. Senhor, nós queremos te perguntar hoje, Senhor, o que é que o Senhor quer de nós, em cada situação que nós temos vivido na prática, no nosso dia a dia, o que precisamos mudar, como devemos fazer, Pai, e os desafios que vêm pela frente, que o Senhor esteja nos orientando e que a nossa vontade diminua, o nosso agir diminua e que a Tua vontade cresça em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Até amanhã, nos encontraremos de novo, se assim Ele permitir. Até lá.